O que é a federação de identidade na web? A federação de identidade da web permite que seus usuários acessem os recursos da AWS depois de terem sido autenticados com êxito por um provedor de identidade baseado na web, como por exemplo Amazon, Facebook ou Google. Após a autenticação bem-sucedida, o usuário recebe um código de autenticação do provedor de identidade da web, que pode ser negociado por credenciais de segurança temporárias da AWS, como tokens. Então, o Amazon Cognito. O Amazon Cognito ele fornece à Federação de Identidades da Web os seguintes recursos: Sign Up e Sign In para seus aplicativos, ou seja, cadastro e acesso para os usuários convidados, que são os guest users, atua como Identity Broker entre seu aplicativo e os provedores de ID da web para que você não precise escrever nenhum código adicional, sincroniza dados dos usuários em vários dispositivos e é recomendado para todos os serviços móveis da AWS de aplicativos móveis. O caso de uso básico do Amazon Cognito. Você tem os recursos da AWS que o usuário deseja acessar, por exemplo, Dynamo, S3 ou Lambda, podem ter outros, tá? E você tem o usuário aí a partir de um dispositivo móvel, por exemplo, e você tem o Cognito. E um serviço, por exemplo, como o Facebook. Então, o usuário ele vai lá, faz a identificação no Facebook, o Facebook autoriza o usuário então passa essas informações de autorização para o Cognito autoriza e concede o token para o usuário, e aí sim que o usuário, com este token, ele consegue fazer o acesso aos recursos da AWS. Então, os brokers do Cognito fornecem credenciais temporárias que são mapeadas para uma função do IAM, uma role, né, permitindo o acesso aos recursos necessários entre o aplicativo e o Facebook ou o Google, por exemplo. Não é necessário que o aplicativo incorpore ou armazene credenciais da AWS localmente no dispositivo e também oferece aos usuários uma experiência perfeita em todos os dispositivos móveis, ou seja, o Cognito realmente atua como broker, né, como uma centralização de autenticação e autorização. Então, o que é o Cognito User Pools, né? Os pools de usuários são diretórios de usuários usados para gerenciar a funcionalidade de inscrição e entrada de aplicativos móveis e da web. Os usuários podem entrar diretamente no pool de usuários usando o Facebook, a Amazon ou o Google, e o Cognito atua como um identity broker entre o provedor de identidades e a AWS. A autenticação bem-sucedida gera um token da web, também chamado de JWT ou JWT. Então, para a gente também tem que entender os Identity Pools. Os Identity Pools permitem fornecer credenciais temporárias da AWS para acessar serviços da AWS, como por exemplo o Amazon S3 ou o DynamoDB. Então, para a gente entender como é que funciona, a gente tem os usuários, eles vão autenticar no User Pool, pode ser o Facebook, o Google, a Amazon, então esse é o passo 1, e aí o Cognito User Pool, ele retorna o token JWT. Aí o usuário bate na Identity Pool e é a Identity Pool que concede o acesso para os recursos da AWS. Então, é basicamente essas as três etapas. A sincronização do Cognito. O Cognito ele rastreia a associação entre a identidade do usuário e os vários dispositivos diferentes dos quais ele se conecta. Para fornecer uma experiência sem igual ao usuário para o seu aplicativo, o Cognito usa sincronização por push para enviar atualizações e assim sincronizar os dados dos usuários em diversos dispositivos, que pode ser o notebook, o celular, um iPad, tablet, etc. Cognito usa o serviço SNS para enviar uma notificação a todos os dispositivos associados a uma determinada identidade do usuário sempre que os dados armazenados na nuvem forem alterados. E as dicas para a gente entender, né, o Cognito e levar isso caso a gente for fazer uma prova. A federação permite que os usuários se autentiquem como um provedor de identidade da web, como Google, Facebook ou Amazon. O usuário se autentica primeiro com o provedor de ID da web e recebe um token de autenticação que é trocado por credenciais temporárias da AWS, permitindo que o usuário assuma uma função do IAM. O Cognito é um identity broker que lida com a interação entre os seus aplicativos e o provedor ID da web, ou seja, você não precisa escrever seu código, o seu próprio código para fazer isso. E o pool de usuários, que são os user pools, são diretórios de usuários usados para gerenciar a funcionalidade de inscrição e entrada de aplicativos móveis e da web. Os usuários podem entrar diretamente no pool de usuários ou usando Facebook, Amazon ou Google. E os identity pools
permitem fornecer credenciais temporárias da AWS para acessar serviços da AWS, como por exemplo a Amazon S3 ou DynamoDB.